Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Kleber, sou diretor de Educação Aberta e à Distância, a nossa DEAB, que, na verdade, está fazendo um ano, né, de existência, apesar da educação à distância na UFLA já ter algum tempo, né, desde 1987, né, portanto, 38 anos. E hoje é uma alegria muito grande receber a todos vocês, agradeço a presença de todos, e, e hoje é o lançamento do Smart Edu, né, que é a ferramenta de inteligência artificial que está aí para nos ajudar, né? Ao invés da gente brigar com a tecnologia, temos que ver como que ela pode ser a nossa aliada, né? Esse é o primeiro passo, né? Nós temos a humildade para compreender que a inteligência artificial nos dá enormes possibilidades, mas é o primeiro passo de aplicação no campus virtual, né? A disponibilização dessa ferramenta. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito o professor Paulo Afonso Parreira Júnior. Abre a câmera aí, professor Paulo, para o pessoal te conhecer. Aí, pessoal, boa tarde. Ele é do Departamento de Ciência da Computação e é um grande colaborador lá da DEAB. E tem o Alexandre José de Carvalho, que muitos ou quase todos devem já conhecer, né? O patrimônio aí da educação à distância, está há muito tempo, conhece profundamente, e ele vai, junto com o professor Paulo, apresentar, então, essa ferramenta. Então, repito, é o primeiro passo, né? Eu comentava com eles, né? Olha, não adianta a gente querer ter a perfeição, ter, né, vários recursos de inteligência artificial. Nós temos que dar o primeiro passo e vamos agregando novas ferramentas, novas possibilidades para auxiliar. Aliás, a grande questão é o seguinte: o objetivo é apoiar as práticas pedagógicas, não é substituir o professor, não é colocar o professor em segundo plano, pelo contrário, é potencializar as suas atividades, né, para que possa render e facilitar também a vida de todos nós, tá bom? Então, eu passo a palavra, acho que o Alexandre vai apresentar, então, a ferramenta, e o professor Paulo aí, fica à vontade, viu, professor Paulo, para ir intervindo quando achar necessário, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Alexandre, fica à vontade. Então tá, boa tarde a todos e todas, né? Muitas pessoas aqui conhecidas, né? A gente já teve alguns momentos juntos, né? Então explicar, o encontro ele vai ser rápido, porque o uso da ferramenta é bastante tranquilo, né? E a forma de instalar ele já está disponível para usar dentro do campus virtual. Então é a gente colocar um contexto. No começo do ano, né? O Paulo, ele é nosso setor aqui nessa área de tecnologia aqui na DEAB, né, que é o setor de educação à distância, e eu sou coordenador de recursos educacionais. Em conversa no começo do ano com o Kleber, né, com o nosso diretor, a gente já estava pesquisando as questões de IA, como é que a gente ia caminhar em relação a isso. E surgiram alguns desafios. E dentre eles, a gente tentar integrar o uso de inteligência artificial junto com o Moodle, que é o campus virtual que nós temos. E existem já alguns plugins, tá, que você poderia ter acesso, você tem uma chave, né, de API desses recursos, principalmente do ChatGPT, que você poderia usar. Por exemplo, ele te ajudaria, inclusive, a você está criando um tópico na sua sala virtual, ou que é uma imagem ilustrativa, você pedia lá fazer o prompt dentro do próprio Moodle. Então, a ideia era fazer esse tipo de integração. E tomando como base de que aqui na UFLA nós temos o contrato do Google, um contrato Plus, com maiores recursos, nós, através do nosso e-mail institucional, a gente tem acesso ao Gemini. E esse Gemini com uma permissão maior, né, de requisições. Recentemente o Paulo obteve essa informação, né? Então, por exemplo, para cada usuário, nós temos direito a 1.500 requisições do Gemini por dia.
algo que é, assim, dificilmente qualquer um de nós iríamos fazer esse tipo de requisição. Então, nós estamos um pouco privilegiados nesse tipo de ação, para poder integrar essas ações. Então, o nosso objetivo inicialmente era integrar o campus virtual, a sala virtual, sem a necessidade do professor ou alguém estar obtendo outra conta, pagando qualquer coisa que seja. Então, foi desenvolvido um plugin para o Moodle. Eu vou compartilhar minha sala de aula. Paulo, você tem toda a liberdade aí. Se você quiser complementar alguma coisa, se eu esquecer algum detalhe, você pega a palavra aí, tá? Tá bom, Alexandre. Já estão vendo a sala? Eu não vou falar aqui da parte da instalação no Moodle, mas, por exemplo, se alguém tiver alguma instância de Moodle, etc., quiser saber alguns detalhes, a gente pode passar ou deixar mais ao final algum detalhe mais técnico. Mas o que a gente precisa, basicamente, é instalar o plugin e obter uma chave de API, uma chave para conversar com o Gemini ou o ChatGPT. Então, esse recurso nosso, ele é configurável para essas duas IAs generativas, tanto o ChatGPT quanto o Gemini. Nós aqui optamos por colocar o Gemini para funcionar, porque é mais fácil para nós, e aí você consegue essa chave sem nenhum problema. Então, hoje, foi feita a instalação e tem configurado um e-mail nosso aqui da DEAB, que é o administrador do campus virtual. Então, essas requisições vão ser feitas tudo dentro de um usuário, mas assim, no futuro, se a gente tiver, por exemplo, muita demanda e outra coisa, tem como até o próprio professor colocar o seu e-mail institucional e ele criar a própria chave e ele ter uma configuração ali mais simples. Como que funciona? Então, aqui na sala virtual, você vai lá na engrenagem e vai ativar a edição, como se você estivesse adicionando qualquer recurso. Das últimas versões do Moodle, aquela barrinha que ficava de lado, né? Quem usa aí, está na UFLA conosco há mais tempo, lembra que antigamente a gente tinha essas barras aqui do lado, que eles são chamados de blocos, tá? E agora você pode sumir aqui no xizinho e aparece esse objeto aqui que você clica e ela vai expandir. Então, veja, é necessário que você expanda aqui. Então, você, professor, a primeira vez na sua sala de aula, você ativou a edição, expandiu aqui para aparecer essa barra. A última opção aparece adicionar um bloco. E se você for adicionar, aparece N opções aqui que você tem de recursos que você pode colocar na sua sala virtual. E dentre eles vai ter o Smart Edu Aprendizado Inteligente. É só isso, gente. Se você estiver dentro da sua sala virtual aí agora, qualquer uma das suas disciplinas, e fazer isso, você vai já inserir o recurso aí na sua sala. Ele aparece normalmente aqui na parte de baixo. Aí uma das coisas que a gente pode fazer, até para ficar mais visível para os estudantes, é arrastar. Então tem essas 4 setinhas, você pode, por exemplo, subir com ele aqui e tentar arrastar para ele estar uma posição um pouco mais privilegiada ali para os estudantes, para que quando eles virem o bloco, logo de início já vai aparecer para eles ali a opção. O meu aqui não andou muito, deixa eu caminhar aqui, posicioná-lo aqui um pouquinho mais assim. Aqui, eu deixei nessa posição. E o que a gente consegue perceber? O que esse plugin faz, na verdade? Ele consegue identificar todo o arquivo de texto que você coloca na sala virtual. Veja, não é um rótulo, não é uma mensagem que você escreveu ali na sala, ali como se fosse o título dela. É um arquivo, um PDF que você subiu, um PPT, então a sua apresentação, um doc, um documento que está, mesmo que seja editável, então um TXT, então, por exemplo, se for uma programação, um código de programação, ele iria ler isso também, e ele já aparece aqui de uma vez, então ele consegue identificar. Porém, um detalhe importante, ele só identifica o que tiver visível. Então, se sua sala já está recheada de conteúdos, mas você tem conteúdo que está oculto, isso não vai aparecer. Ele só vai aparecer aqui quando você disponibilizar, tá? E aí, o que ele faz? Eu vou pegar um texto aqui, por exemplo, aqui, Educação à Distância, Dilemas, é um artigo, se não me engano.
olha só o que aconteceu. Houve um erro. Então, e isso pode acontecer, apareceu um erro aqui no sistema e ele não conseguiu identificar. Isso vai acontecer, gente, muitas vezes, quando um PDF, aquilo era um PDF, quando um PDF, na verdade, ele não está bem configurado, os metadados deles não estão legais, ou então, por exemplo, apesar de estar como um PDF, o que ele precisa, o que nós temos ali, na verdade, é uma imagem. Eu preciso ter ali algo em formato de texto. Veja que ele tentou abrir uma página para mim, e se eu olhar aqui de lado, eu não consigo enxergar lá esse recurso. Então é só você lembrar que sempre tem que voltar para a sala de aula, porque o recurso ele só vai estar visível se eu estiver na página principal da minha sala, da sala de aula aqui. Agora, eu vou pegar, por exemplo, um outro recurso aqui, esse aqui já abriu. E o que ele vai fazer? Ele vai me dar um resumo desse documento e ele vai me dar um roteiro de estudo. Vocês estão lembrados do réu, da época da pandemia? Não é com todos os detalhes do réu, mas basicamente a ideia surgiu assim, nós vamos ter um réu para cada documento que eu tenho dentro da minha sala de aula. Então ele vai me dar aqui o tema principal, me dá os objetivos, aqui está o objetivo da aula, mas é o objetivo desse texto, né, específico, poderia ser a apresentação, poderia ser o artigo que for. Ele me fala quais os principais assuntos vão ser aprendidos, então ele tirou isso lá do documento, e depois ele faz para mim assim, após o estudo, após a leitura, o que espera que eu tenha aprendido? Então, ele me dá aqui que seriam os objetivos de aprendizagem e o que eu estou verificando em relação a isso. Então, o estudante, ele foi pensado da seguinte forma. O estudante, ele obtém o texto, eu vejo, eu faço essa leitura prévia, né? Eu tenho essa informação, então isso é para ajudar um estudo autônomo do estudante, e isso pode ser usado, por exemplo, associado com metodologia tipo sala de aula invertida, então você dá esse texto antes ali para ele. E aí o que a gente acrescentou também? E vão ser geradas questões relacionadas a esse texto. A quantidade de questões varia de acordo com o documento. Então, apareceu. O que a gente imagina, então? A pessoa leu aqui o roteiro de estudo, ela tomou ciência do texto, foi lá, abriu o texto, leu, tudo bonitinho, e depois eu posso vir aqui. Ou então, se eu quiser já previamente ter uma ideia do que vai ser discutido, e aí ele dá algumas perguntas, e eu vou marcar. Estou chutando aqui aleatoriamente alguma delas. E se eu vier aqui em corrigir, ele vai falar se eu acertei ou errei. Então, a primeira eu acertei, a segunda e a terceira aqui eu errei. E aí, gente, eu posso voltar lá no texto, tá? Eu voltaria no texto e verificaria qual foi a confusão que eu fiz, tá? Então, basicamente, o que o plugin faz é isso. É o roteiro de estudo e essas questões aqui de verificação. Mais uma vez, porque nessa primeira navegação a gente fica um pouco perdido. Ó. Eu estou aqui vendo o roteiro, não aparece aqui o recurso para mim. Sempre eu tenho que voltar para a sala de aula. Ó. Eu voltei para a sala de aula, ele aparece. E aí, o que a gente acrescentou também? Tá? Um outro recurso que a gente tem para ele é que ele faz essa mesma verificação com fóruns de discussão. Os fóruns de discussão, eles são mais usados na educação à distância. Então, esse plugin também tem um forte uso ali para a educação à distância, mas também no presencial poderia ter essa utilização. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro dessa sala de aula, eu simulei um fórum. Então, olha só o que acontece aqui. Esse fórum, ele tem 2 tópicos. Um chama espinha dorsal da ciência e o outro, porque a pesquisa científica importa. E lá tem uma série de discussões. Então, vamos imaginar que a pessoa está chegando aqui agora e eu iria fazer a leitura dos tópicos e acompanhar a discussão. Mas se eu preferir, eu posso vir aqui no recurso, então eu vou voltar lá na sala de aula, tá? E se eu voltar aqui no fórum, ciência e sociedade, ele me dá um resumo da discussão daquele fórum. Então, e ele me deu por tópico.
Então, eu tinha 2 tópicos, apareceu o resumo dos 2. Então, se eu quiser, eu posso fazer isso aqui como se fosse um fechamento daquela discussão, eu obtenho, ou então eu posso fazer isso aqui como uma leitura prévia. Antes de eu participar, eu vejo mais ou menos por onde está indo a conversa e depois eu faço a minha participação. Isso aqui foi criado principalmente para a educação à distância, dando uma oportunidade para tutores fazer fechamento de fórum e tudo mais. Tudo bem? Então, ó, a grosso modo, isso é o que o plugin ele consegue fazer. Paulo, quer acrescentar algum detalhe? Ô, Alexandre, eu não sei se você ia falar ainda, mas tem também uma configuração, né, por parte do professor, que ele pode fazer, né? Então, por exemplo, o resumo que ele apresenta de cada arquivo, o professor ele pode optar por um resumo mais detalhado, um resumo mais simples, e também aquele número de questões que aparece lá é configurável. Se você puder abrir aí, Alexandre, a parte de configuração, mostrar para o pessoal. Então tá aqui, ó, vocês estão vendo, ó, dentro do plugin tem a engrenagenzinha deles e tem o configurar o bloco do Smart Edu. Olha lá, isso que o Paulo está colocando aqui, ó. Eu tenho um resumo, que seria aquela primeira parte. Se vai ser um resumo mais simplificado ou detalhado. E aqui eu tenho a quantidade de questões. Até ela está limitada a 7. Então, por exemplo, se for um texto mais maior, né, mais denso, você pode aumentar a quantidade de questões aqui que ele iria criar relacionado àquele texto. Então, essa Inclusive, pode marcar 0 também, né, Alexandre? Se caso você não queira que seja gerado questões. Isso. Exatamente. Você pode, por exemplo, as questões, eu acho que é um documento um pouco mais técnico, não gostaria dessas questões nesse momento, então eu coloco 0 ali para ela. Então, são configurações que eu poderia fazer aqui relacionados ao plugin e ao bloco que eu tenho. Então, é basicamente isso. Eu vou... Ô, Alexandre, o último comentário aqui, até foi bom você ter clicado nesse último arquivo aí, porque o primeiro arquivo que você criou lá, ele foi carregado rapidamente, né? Enquanto que esse aí demorou um pouco mais. Por que tem esse comportamento? Porque por questão de uso, né, das APIs, a gente implementou um esquema que a gente chama de cache, né? Uma cópia dos resultados da pesquisa, de forma que se você estiver abrindo o mesmo arquivo, né, você não precisa fazer 2 consultas para IA. Ele vai buscar aquela resposta e vai apresentar novamente. Portanto, você pode notar esse comportamento. Em alguns momentos ele vai demorar um pouco, porque é a primeira vez que ele está consultando aquele arquivo. Mas na próxima vez, aí a consulta já vai ser bem mais rápida, porque ele já tem salvo em memória a resposta. E a consulta que ele fez para a IA, por exemplo, o gasto da IA é um só por cada arquivo gerado. Esse mesmo roteiro e o resumo, ele é a mesma coisa para todos os usuários. Toda pessoa que clicar tem o mesmo resultado. Só para mostrar aqui, ó, eu pedi para expandir o resumo ali, ele ampliou então um pouco mais, e como tirei para 0 questões, se eu não quiser aquelas questões, eu julgo que ela não seja adequada, eu zero aqui essa possibilidade. Eu vou interromper aqui a minha apresentação, ó, e vamos ter um tempo aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, a gente está à disposição aí para esclarecer. E aí, só antes, esclarecer que esse é o primeiro passo. A ideia é que a gente vá implementando novas ações e que fique cada vez mais completo, né? A gente tinha que partir de alguma coisa. Então, nesse momento, para, digamos assim, poder ser usado pelos estudantes de forma adequada. E aí o professor avalia, né? Pode fazer as simulações, se o resumo está coerente, se as questões que ele gera também estão adequadas, né? Então, é nesse sentido. Beleza. Eu vi que o Sidney, ele falou, Sidney, se você ativar a edição e for lá no bloco, adicionar bloco, aparecer, você vai conseguir vê-lo. E aí você consegue
colocar na sala virtual. Tente novamente, por favor. Patrícia. Boa tarde, colegas. Só para falar para o Alexandre que você falou que os objetos ocultos não aparecem, né? Eu abri a minha sala aqui e todos eles apareceram, tá? Ô, Patrícia, aparece para você que é professora, mas para o estudante... Não, é porque na fala do Alexandre eu tinha entendido que só aqueles que estão visíveis para os alunos é que a ferramenta abriria. Mas não, ele me traz todos os arquivos, inclusive aqueles que estão ocultos. Tá? Eu acho que ele coloca na frente desse arquivo escrito assim, oculto para estudantes. Sim, né? coloca, mas ele funciona normalmente, né? Oculto ou não. Sim. Isso é até bom, porque você pode fazer uma conferência primeiro, ver se está tudo certo, né? Se você quer mesmo, se você achar que tem algum problema, não configurar, né? Não abrir a opção do plugin para ele. Não, perfeito. Betânia. Oi, Alexandre, boa tarde, Kleber. Primeiro quero parabenizar pela iniciativa, eu acho que vai ser bastante interessante. Então, conforme vocês foram falando, eu fui fazendo aqui, só que eu tenho uma dúvida. Como que o estudante vai visualizar? Como que eu posso explicar para o estudante que ele vai visualizar como esse arquivo foi interpretado pela inteligência artificial? Eu acrescentei aqui, selecionei um arquivo, a inteligência fez aqui o resumo, o roteiro, tudo certinho e criou uma questão. Só que eu quero saber como que o estudante vai visualizar, em que lugar do campus, porque eu não consegui visualizar aqui. Então, onde que vai aparecer para ele? Porque eu já quero utilizar. Vai aparecer para ele da mesma forma que você vê. Eu vou compartilhar minha tela de novo e vou mostrar aqui na visão de estudante, tá? Joia. Então, se eu tiver aqui do lado, vou mudar meu papel para estudante. O que o estudante vai ter que fazer? Ele vai ter que expandir só essa lateral aqui. Se ele expandir a lateral e rolar, aí vai depender da posição. Quando ele aparecer, ó, já vai aparecer aqui para ele. Só que vai aparecer somente os arquivos que estão visíveis. Hoje, muitas pessoas acabam não usando essa parte de blocos, porque a própria layout do Moodle é para que isso fique escondido e ser expandido mesmo. Então, a única coisa que você precisa fazer é orientar para eles uma primeira vez, para eles expandirem aqui, que eles já vão me encontrar. Perfeito, obrigada. Alexandre, uma coisa que eu lembrei aqui agora também é que o bloco ele é adicionado por sala. Então, vamos supor, se você tem uma disciplina que você acha que é relevante ter o uso do plugin, você habilita nela. Mas se você dá aula em outra disciplina que para essa você já acha que não é interessante por algum motivo, basta você não adicionar o bloco que só aquela disciplina que você adicionou que vai ter acesso. A nossa intenção, esse período letivo não, mas a nossa intenção é que para o período letivo de 2025-2, a sala vazia, né, que a gente cria para vocês, já venha com ele habilitado, tá? E aí o passo ficaria só para aqueles que não quiserem usar ou não tiver nenhum PDF, alguma coisa, é só ignorar o bloco ali de lado, tá? Mais alguma questão, gente? Só gostaria, viu, Alexandre, de reforçar, então, aquele professor, porque a gente sabe, tem colegas que têm pensamentos dos mais variados, tem aqueles que acham que, por exemplo, não tem que, o aluno não pode usar nenhuma ferramenta de inteligência artificial. A gente dá essa autonomia do professor optar, olha, nessa disciplina eu quero que use, ou permito que use. Agora, nessa outra disciplina eu prefiro que não. Então, você ativa a edição e insere, dependendo do seu interesse, que os alunos usem ou não. Então, não é obrigado a usar, né? O professor não é obrigado a inserir essa ferramenta e também não digamos assim, não tem nada obrigado, é tudo se quiser, mas o professor, ao menos neste momento, ele tem o comando. Ele decide se insere ou não o recurso naquela sala virtual, né? Se achar que deve, insere. Se achar que não deve, não insere. Aliás, só para fazer um brevíssimo histórico, né? Quando iniciamos com o uso do ambiente virtual, que antigamente os mais antigos
vão se lembrar, a gente chamava de AVA, né? AVA, né? Agora se convencionou chamar de campus virtual, né? E desde o início, era sempre optativo, né? Para os cursos presenciais, sempre o professor que decide se quer usar ou não usar. Isso foi evoluindo, a gente já estava com uma taxa de mais de 90% de uso, e a partir de um determinado momento passou-se a criar sala para todo mundo, porque antigamente o professor tinha que pedir para criar uma sala. Aí houve as integrações, o professor Paulo, o Alexandre tiveram um papel muito importante, o pessoal da DGTI também, de integrar com o SIG para buscar, olha, se existe uma disciplina, existe uma sala virtual para ela. E aí, é claro, o professor insere da forma que achar que deve. A gente incentiva o uso, mas a decisão é sempre do professor. Então, essa autonomia a gente mantém com o professor. Ele é que é o responsável pela disciplina e ele, teoricamente, sabe o que é melhor para os seus estudantes. Nós temos o papel de informar, apresentar as possibilidades, mas a decisão sempre é do professor. Pessoal, eu gostaria de pedir o seguinte, nós estamos fazendo o lançamento, a primeira divulgação, e a gente foi evoluindo rapidamente nesses recursos que tem, e ele é expansivo, ou seja, tem mais coisas, por exemplo, o Grustmas agora colocou aqui algumas sugestões e tudo, são coisas que a gente pode implementar. Então, eu vou pedir, se você, por exemplo, veio aqui é porque você já tem um certo interesse, por favor, nos dê um retorno aqui ligado ao suporte do campus virtual, e se tiver alguma sugestão, acho que daqui a um tempo a gente deve mandar um formulário para quem está utilizando, e a gente obter algumas informações, né? Esse recurso ele foi lançado também na comunidade do Moodle, então está aberto aí para todas as instalações de Moodle, né? A gente tem recebido também algumas coisas aí sobre atualizações e alguns outros pedidos. Tem coisa que é possível de ser feito, que a gente já viu, outras nem tanto, mas, por exemplo, coisas ali que o André Glutmans colocou, de você tentar fazer comparação, é só aprimorar o prompt dele, tá? Dá para a gente fazer sim. Então, vocês que vão estar usando, vão estar vendo os detalhes, a gente tem todo o interesse de evoluir no plugin, de tentar pegar outros recursos, né? E de tentar aprimorar isso, e para isso a gente vai precisar muito do auxílio de vocês, daqueles que estarão usando, tá? Alexandre, tem uma questão do professor Ellison. Ellison. Dá uma olhadinha aí. Ah, tá. Beleza, Ellison. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Ellison, você, estando com o plugin já adicionado, você... Estão vendo já a minha tela? Sim, né? Sim. Então, se você estiver na sala virtual, aqui normal, e você está com o plugin, deixa eu só... Ele saiu da sala aqui para mim. Joia, agora vai aparecer. Se você ativou a edição e está com o plugin aqui acionado, se você vier aqui na engrenagenzinha dele, o Ellison, aí aparece a opção configurar o bloco Smart Edu. Você clica nele e aqui que vai aparecer, ó, o tipo de resumo, se é detalhado ou simples, e o número de questões que você gostaria que ele pedisse. Tá? Tem mais algumas opções aqui que é voltadas à posição também, que ele vai estar ali relacionado ao bloco. Então, é somente isso. Tem que estar com ativar a edição, né? Acionado. Volto aqui no bloco, na engrenagem dele e configurar. Tudo bem? O Ellison está perguntando se o discente também precisa ativar esse bloco. Não. É você como o docente que ativa e disponibiliza. Se você disponibilizou, o estudante, a única coisa que ele tem que fazer é expandir aqui. Se ele chegar na sala virtual, o estudante chegou aqui, ele não está vendo nada.
Ele expandiu, ele já vai ver, se você disponibilizou, tá? Então, a escolha de disponibilizar o recurso é do professor. O estudante, na verdade, ele não faz nada em relação à configuração. Ele iria consumir essa informação dos arquivos que você deixou aqui disponibilizados, tá? Tudo bem, gente? Tem só mais uma questão ali que ele colocou, né? Se as questões são para treinamento do discente, a gente acredita que sim, Wellington, são exercícios de fixação, né, do conteúdo ali para o aluno se preparar para uma avaliação ou para algum teste, e o docente, nessa versão do plugin, ele não fica sabendo de resultado nenhum, né? Então, fica só por conta do aluno mesmo, né, usar ou não, isso não fica salvo em nenhum lugar as respostas. É só para conferência mesmo do aluno. Uma das coisas que já foi orientado aqui para a gente, né, uma encomenda, é quando o estudante errar, ele indicar no texto aonde que estaria a resposta correta e por que do engano dele. Então, seria realmente para verificação, mas ele voltando sempre ao texto, tá? E é esse o tipo de dica que a gente precisa, tá? É como que a gente pode... Uma coisa que eu acho interessante também, que ajuda, de repente, o aluno a aprofundar aquele conteúdo, principalmente que ele vai ter ali, talvez, coisas mais resumidas. Eu fiz um testezinho aqui agora, achei bem legal. E deixar, talvez, né, como a gente está trabalhando aqui interligado com o Gemini, uma forma de criar... Lembra dos hiperlinks de texto? Uhum. E que quando você tinha alguns pontos no texto, que você clicava, ele te levava para um link com algo mais aprofundado. Talvez seja legal esse tipo de coisa, interligar esse ponto do erro do aluno no texto com a possibilidade dele ir para um link, né, que tem um outro artigo, que tem talvez algo mais aprofundado, ou mesmo disponibilizar ali os pontos chaves daquela aula que está resumida em hiperlink, para caso ele queira aprofundar, ele linkar um artigo, linkar um site, algo do tipo, né? Assim, resgatar esses hiperlinks que ao longo do tempo eu vi que eles foram se perdendo da internet. Não são muitos textos mais que a gente vê os hiperlinks. E eu achava aquilo muito legal, porque te dá rapidez, né? Para você acessar um conteúdo que você deseja. Não, ótimo. Gente, mais alguém tem alguma questão? Eu vi que alguns chegaram aí, talvez um pouquinho já tenha adiantado, não sei se perdeu algum momento. Eu vou interromper aqui a gravação e eu vou mandar hoje ainda para vocês, gente, um link de um tutorial, tá? Na verdade, eu vou mandar para todos os professores da mesma forma que foi aquele convite. Então, se tiver algum colega, eu recebi alguns comunicados, né, de professores que estavam em aula nesse momento, mas que gostariam de entender como é que funciona, então fica aí também, se você quiser fazer propaganda aí, fica à vontade, provavelmente daqui a um tempinho aí a gente manda uma outra mensagem para colher, né, informações de vocês, o que vocês acham e por onde a gente pode evoluir. E para finalizar, um dos alvos grandes que a gente tem é o desenvolvimento da nossa IA generativa da UFLA, tá? Sem ficar consultando serviços, né, externos, como esse do Google, etc. Isso a gente já né, temos pensado aí como é que a gente consegue fazer, porque aí a gente não teria limitações que hoje a gente acaba tendo, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Agradeço muito e estamos à disposição. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato.